universal se faz presente para nós, na nossa comunidade de fé, para nós, essa comunidade aqui, para essa também. Vale então recordar qual é a nossa fé a respeito daquilo que é a igreja. E a palavra de Deus hoje nos dá um anúncio claríssimo a respeito disso, sobretudo aqui na primeira leitura. Vejam o que acontecia aqui neste episódio narrado na primeira leitura. Nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos, no começo deste livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos narra a vida da igreja nascente. O Senhor havia ressuscitado, subido aos céus. Lá no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, nós vemos o envio do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos em Pentecostes. E então a igreja inicia a sua missão, a sua evangelização. A igreja sai. E isto começa depois a acarretar em perseguições aos apóstolos. Assim como perseguiram a Cristo, começam a perseguir a igreja de Cristo. Sobretudo os chefes dos judeus, nós vemos aqui, que se organizavam em organismo, mesmo chamado Sinédrio, começam a decidir, a discutir para decidir o que fazer com aqueles homens que estavam pregando em nome de Cristo, que há pouco tempo tinha sido morto, mas parece que algo estava vivo neles. Então o que nós vemos aqui? Veja, um fariseu chamado Gamaliel se levanta no Sinédrio, naquele lugar de decisões para o povo judeu, em que eles estavam discutindo o que fazer com a igreja católica, com os apóstolos. Ele era um homem sábio, estimado pelo povo. E veja qual foi o conselho que ele deu. Preste atenção. O conselho que ele deu aos outros líderes do povo judeu. Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Ou seja, cuidado. E aí ele começa a dizer: olha, há um tempo atrás apareceu aquele homem que dizia ser o Messias. Ele foi morto, depois os que o seguiam foram embora. Um outro apareceu, fazia passar por uma pessoa importante, ou um profeta, ou sei lá o quê. E todos aqueles anteriores, depois que o seu líder foi morto, se dispersaram. Mas esses aí, apesar de Jesus ter sido crucificado, eles não desistem. Tem algo diferente. Então qual é o conselho? É o chamado conselho de Gamaliel. Não vos preocupeis com esses homens, deixai-os ir embora. Porque se esse projeto ou atividade, ele diz aqui, ele chama a igreja de projeto ou atividade, se esse projeto, essa atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminar. E eu pergunto a vocês, aquele projeto, entre aspas, chamado Igreja Católica, foi destruído, sim ou não? Apesar das perseguições, apesar das traições, apesar até mesmo dos pecados de tantos homens dentro da igreja, apesar de mim e de você, a igreja católica permanece. Às vezes alguém aponta, para dizer que a igreja não é a igreja de Cristo, os pecados de homens
aconteceu ao longo da história da igreja. Isso que aconteceu ao longo desses 100 anos aqui. Certamente, nesses 100 anos, houve muitas alegrias, muitos motivos para celebrar, muitas conversões, muitas famílias que nasceram neste lugar, mas também muitas dificuldades, muitas dores, muitas lágrimas derramadas aqui neste lugar. Mas a igreja permanece em pé. Também na tua vida. Na tua vida, você, católico, como na minha, haverá perseguições, haverá dificuldades, haverá provações, mas se permanecermos na igreja, se permanecermos na marca de Cristo, ela não afundará. E nós, portanto, não nos afundaremos no mar deste mundo. Porque a igreja, atenção a isso, gente, a igreja, exatamente porque não é uma instituição humana, uma instituição divina, não é uma instituição temporal. O mundo acabará, chegará ao fim dos tempos, mas a igreja não acabará. A igreja será eterna, com Cristo no céu. É por isso que o salmo de hoje, providencialmente, é esse aqui. Nós cantávamos no refrão do salmo: ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Nós que habitamos no santuário do Senhor, esta casa de Deus aqui, chamada Paróquia Santa Ângela, nos preparamos para um dia habitarmos no santuário do Senhor, que será o céu, a igreja católica triunfante. Nós peregrinamos com este dia para um dia chegarmos lá. E o Senhor nos alimenta. Por quê? Por que a igreja subsiste? Por que a igreja permanece? Por que apesar das perseguições, provas, traições, pecados, investidas de Satanás, escândalos, por que a igreja permanece? Porque é Cristo que alimenta. É o que nós vemos hoje no Evangelho. O Senhor multiplica os pães. E as palavras do Evangelho são as mesmas palavras da instituição da Eucaristia. Jesus tomou os pães, deu graças e os deu, distribuiu. A multiplicação dos pães é a imagem, portanto, da Eucaristia, o pão que desce do céu, multiplicado para alimentar o seu povo. Depois, olha que bonito que aconteceu. Depois da multiplicação dos pães, os discípulos recolheram os pedaços que sobraram e encheram 12 cestos. 12 cestos é o número da igreja, o número dos apóstolos. É como se Cristo, por aquele sinal, dissesse: agora são vocês, igreja, que vão multiplicar os pães pelo mundo. Vocês, igreja, que vão pelo mundo inteiro para evangelizar. Esse mesmo mandato hoje é para nós. Foram 100 anos até aqui de comunidade satânica. Bom, se o Senhor não voltar antes, serão mais 100 anos. Bonito conversar com as pessoas. Hoje mesmo conversava antes da missa com essa senhora que estava aqui à frente. E ela dizia que é paroquiana aqui desde sempre. E é bonito conversar e ver como houve aqueles que nos precederam, aqueles que aqui nesta comunidade evangelizaram antes de nós. E nós nos lembramos dessas pessoas, temos memória de tantas pessoas, na verdade, que passaram por aqui, que construíram essa igreja, que foram catequistas,
Vão lembrar, olha, eu vim aqui para a Paróquia Santa Ângela porque tal pessoa me trouxe, tal pessoa me convidou, tal pessoa falou de Deus para mim, foi o meu catequista, foi a minha catequista. E a herança da fé vai continuar. E nós sejamos hoje muito gratos a Deus por sermos católicos, por termos essa comunidade na qual nós nos reunimos, nos alimentamos do pão de Cristo, do pão que é o próprio Cristo, e podemos assim continuar a transmitir